presentation. Nós não temos slides para essa apresentação, ok? Bom, olá a todos, meu nome é Madison, como alguns aí já estavam acompanhando, meu sinal é este. O Gilberto preparou essa apresentação comigo, o sinal dele é este. E nós vamos falar agora sobre a mágica por trás das câmeras, como que foi esse processo de produção de um curso online para ensino da escrita de sinais à distância. E as interrogações com relação a isso foram muitas durante vários meses antes de a gente criar esse curso. Durante bastante tempo, Raquel e eu, desde quando a gente estava produzindo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a gente já tinha intenção de produzir algum curso à distância. Afinal de contas, eu estava fazendo um curso à distância pela UFSC, o curso de Letras Libras. Mas eu sabia também que eram necessárias várias tecnologias envolvidas nisso, e que o custo final poderia ser muito caro para a produção de um curso assim. E então comecei a pesquisar algumas coisas naquela época, procurei auxílio de alguns profissionais da área, as pessoas não sabiam me orientar, ou as que sabiam simplesmente negaram o conhecimento, e eu não sabia exatamente como produzir um curso à distância. Então eu tive que recorrer a outros cursos online, aprender outras coisas, tive que aprender o uso de várias ferramentas, e em paralelo a isso a gente estava escrevendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Quando a gente publicou o livro, inicialmente a gente lançou as oficinas e cursos presenciais em nossa cidade, na época, Belo Horizonte, em Minas Gerais. E daquela época, como eu falei nas outras apresentações, algumas pessoas fizeram contato com a gente, perguntando acerca de cursos à distância, querendo que eu ensinasse via Skype. E tudo isso seria muito dispendioso para mim. Imagina eu ensinando tete a tete, pessoa a pessoa. Vamos supor que eu tivesse 10 pessoas, e tivesse que dedicar 1 hora por dia para cada uma dessas pessoas, para o ensino da escrita de sinais. Não tinha como, era sem chance fazer isso. E também porque tinha as atividades práticas, que eu, desde o começo, eu já tinha consciência de que seria necessário os alunos terem acesso a atividades práticas. Eu precisaria, de alguma forma, de escrever os sinais online para eles, e eles vissem isso. E eu não sabia como fazer essas coisas. Foi então que eu me debrucei pela internet, fui pesquisando muitas plataformas, ferramentas, equipamentos que seriam necessários eu adquirir, até que por fim eu entrei num curso de empreendedorismo que posteriormente me possibilitou também o aprendizado do inglês e também de outras ferramentas. E assim eu fui fazendo um curso atrás do outro, e então a partir desses cursos eu encontrei outras ferramentas, outras plataformas para que eu pudesse então desenvolver um curso à distância. E agora eu passo a palavra ao Gilberto, que foi a pessoa responsável literalmente pelas câmeras. Então ele vai falar aí um pouco do que está acontecendo por trás das câmeras. Os alunos viam então as aulas já editadas na plataforma de estudo, a plataforma de ensino à distância, mas eles não sabem exatamente o que acontecia por trás das câmeras. Então o Gilberto vai compartilhar um pouco sobre isso, e então em seguida eu retomo a palavra falando mais sobre as metodologias de ensino adotadas para que esse curso à distância então funcionasse e tivesse o sucesso que ele está tendo com os alunos. O sucesso a gente enfatiza que é realmente a aprendizagem do aluno. Não faria sentido nenhum ter todo o trabalho que a gente teve, ou tem atualmente, sem que os alunos efetivamente conseguissem aprender a escrita de sinais. Nosso trabalho não teria valido a pena, mas eu afirmo que valeu muito a pena e tem valido a pena porque as pessoas têm aprendido a escrita de sinais, têm conseguido utilizar ela no dia a dia, e mais do que isso, eles já têm reproduzido isso e ensinado para outras pessoas também. Então, a palavra está com você, Gilberto. Boa tarde a todos, pelo menos boa tarde aqui em Belo Horizonte, não sei nos outros países. Bem, meu nome é Gilberto, e eu inicialmente eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade de falar nesse evento. Eu acho de extrema importância nós discutirmos a respeito dessa questão da escrita de sinais, e especificamente a respeito do assunto que nós vamos falar, dá um espaço também para nós falarmos um pouco sobre tecnologia nesse tipo de produção e nesse tipo de
expansão desse conhecimento. Isso é tudo muito fantástico, eu agradeço a todos. Inicialmente, vou me apresentar rapidamente, meu nome é Gilberto, eu sou graduando em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, e já há algum tempo, mais ou menos uns 3 anos, eu sou também fotógrafo profissional. Esse contato que eu tive com o Madison foi um contato de mais ou menos, vai fazer exatamente 1 ano por agora, que foi, na realidade, minha primeira experiência com filmagem. Eu já fotografava, mas essa foi a primeira experiência com filmagem especificamente. E eu acho essa informação interessante, porque é exatamente essa filosofia que o Madison colocou nesse nosso processo de parceria, que eu acho que é importantíssima na popularização desse processo, que é, de certa forma, aquilo que eu gostaria de falar a respeito principalmente. Qual é a questão? Então, eu não conhecia a respeito de filmagem quando nós começamos, não tinha filmado ainda, e, de certa forma, o Madison ele percebeu, já no trabalho que ele vinha desenvolvendo, a necessidade de capacitar pessoas para que essa produção de imagem específica da Libras fosse ampliada. E, de certa forma, é o que eu percebo hoje que é necessário. Então, toda a nossa produção, ela passou por, vou colocar entre aspas, diversos problemas, porque, na verdade, nós estávamos aprendendo durante o processo como se fazer um curso que iria misturar uma língua oral e língua de sinais. Então, de certa forma, problemas eu coloco entre aspas, porque na verdade foram imensos aprendizados. Nós reinventamos uma forma que funcionou para a gente, para que a gente pudesse passar esse conhecimento, para que a gente pudesse dar esse curso. E eu acho que, de certa forma, isso que nós descobrimos, isso que nós aprendemos, pode ser de utilidade para qualquer um que tenha que planeje, de certa forma, fazer um processo semelhante, ou seja, ensinar Libras, ensinar uma língua de sinais, qualquer língua de sinais, ensinar a escrita de sinais. Então, esse é o processo que a gente gostaria de dividir. Então, de certa forma, nós continuamos aprendendo. Como eu disse, nós passamos por várias situações que nós conseguimos reverter, a gente conseguiu encontrar soluções, não passamos por nenhum grande desastre, nós conseguimos, nesse 1 ano de trabalho, enfim, ter todos os vídeos, tudo certo, todas as aulas, pelo menos as filmagens prontas, e as edições também, de certa forma, e nós conseguimos, acredito eu, produzir um material que seja interessante e que as pessoas vão ser capazes de aprender com ele. Então, é ainda um processo até, na medida do possível, amador, no sentido que nós ainda estamos descobrindo como lidar com essa tecnologia. Mas talvez já sejam informações concretas o suficiente para a gente dividir. Então, eu agradeço essa oportunidade de falar a respeito disso também, por conta disso, por nós sermos tão iniciantes no processo. Bem, então, falando especificamente, vamos começar a falar especificamente da questão técnica. Claro que eu vou fazer um comentário em off, são muitos termos técnicos, obviamente, que a gente vai utilizar, então qualquer dúvida a gente pode esclarecer durante a nossa própria apresentação, não vai ser um problema. A primeira coisa que, bem, como é todo um curso em vídeo, tudo filmado, a primeira coisa que a gente pode falar a respeito é da câmera em si. O nosso primeiro passo para a construção desse projeto. Eu estou aqui com um equipamento, a câmera que nós usamos principalmente é essa câmera, nós usamos como câmera principal. Eu vou dar o nome dos equipamentos todos, eventualmente, se alguém tiver alguma curiosidade de saber especificações desses equipamentos, eu posso mandar por e-mail, de qualquer forma, quem tiver essa curiosidade.
E depois, porque agora nesse nosso curto tempo eu não vou falar tanto das especificações, mas a primeira questão é essa câmera, ela se chama Canon Rebel T2i, se não me engano nos Estados Unidos ela é conhecida também como Canon 550D. Então, é uma câmera, mas a marca, como eu vou dizer aqui para vocês, ela não importa tanto na verdade. Na verdade, diversas outras marcas vão ter equipamentos extremamente semelhantes. No caso da Nikon, no caso da Sony, várias outras marcas vão ter equipamentos semelhantes. Esse é o equipamento que nós utilizamos principalmente como câmera principal. E, enfim, mas poderia ser qualquer outro. Mas uma especificidade dessa câmera que é importante falar a respeito é que se trata de uma câmera, o termo é DSLR, o que significa que essa câmera ela tem um sistema de espelhos e tem principalmente lentes intercambiáveis. A câmera que ela está sem a lente, essa foi a lente que nós utilizamos principalmente, não é uma lente... ela tem um pouco de dificuldades de iluminação, mas a gente conseguiu resolver essas dificuldades principalmente com as lâmpadas, a iluminação que a gente utilizou, que eu vou falar daqui a pouco a respeito. Então, é uma lente que tem é uma câmera com lentes intercambiáveis, então ela montada, ela fica mais ou menos desse tamanho. Um pouquinho mais perto de mim, para vocês terem a noção. Certo? Por que essa câmera? Uma primeira informação importante que pode ser interessante. Por que uma DSLR, qualquer DSLR? É uma câmera, essa escolha é porque a gente consegue com essa câmera uma qualidade de imagem bastante interessante e que por um preço bastante acessível também, de certa forma. Principalmente, claro, de forma comparativa. É um custo-benefício muito positivo. É claro que existem câmeras profissionais que vão entregar uma qualidade muito maior de imagem, mas se vocês guardarem essa sigla DSLR, câmeras desse tipo, elas costumam conseguir gravar com uma qualidade muito boa dentro de um preço um pouco mais acessível. São câmeras, essa especificamente é uma câmera que ela tem um sensor de 18 megapixels, o que é bastante acima da média, se a gente for pensar nas câmeras que normalmente nós usamos nas nossas viagens, no nosso dia a dia, e vai conseguir filmar em HD numa qualidade muito interessante. Então, basicamente, é isso que a gente pode falar a respeito das câmeras, nesse curto tempo que a gente tem. Claro que nós poderíamos falar muito mais a respeito, mas, como eu disse, qualquer dúvida posterior a respeito disso, a gente pode esclarecer sem nenhum problema. A segunda etapa do nosso processo de filmagem, ela passa pela iluminação. O nosso, como eu disse no início, amadorismo nesse processo, ele também ele significa também que a gente não tem equipamentos de última geração e toda a parafernália que um estúdio de filmagem teria normalmente. Mas isso de forma alguma, e essa é talvez a mensagem principal que a gente quer passar para todos que querem produzir fazer uma produção relacionada à língua de sinais e à escrita de sinais, é que você não precisa de todo um estúdio de filmagem para fazer esse processo. E aí que talvez que está a mágica que o Madison estava comentando antes. Nós, de forma... tudo feito à mão, tudo feito com materiais... os materiais mais baratos possíveis, a gente conseguir construir todo um equipamento de iluminação bastante funcional. Eu vou falar um pouquinho, eu não tenho aqui, nem aqui comigo, nem acredito também o Madison, onde ele está, ele não tem à mão todo esse equipamento, mas eu tenho algo semelhante que eu vou mostrar para vocês.
A primeira coisa é, na verdade, assim como a iluminação que nós usamos durante as filmagens, nós construímos, de certa forma, todos esses suportes e todos esses... na verdade, o Madison construiu, né, esses suportes e esses... os softbox, que são os difusores dessa iluminação. Foi tudo feito de forma manual. Eu também fiz aqui também um refletor que eu utilizo nas minhas filmagens, até filmagens profissionais eu utilizo esse refletor que eu construí, e é feito de forma um pouco semelhante que a do Madison. Então eu vou mostrar esse aqui como exemplo daquilo que foi feito durante o curso, mas não foi exatamente essa lâmpada que nós utilizamos. Então a primeira coisa muito interessante foi a lâmpada em si. Qual lâmpada nós utilizamos? A gente utilizou essa lâmpada maiorzinha aqui. Eu não sei se está bom de ver. Vou aproximar aqui um pouco. Está aqui. Então, essa lâmpada maior é uma lâmpada fluorescente, o que é muito bom, porque é uma lâmpada fria, ela não esquenta tanto o ambiente como seria outros tipos de lâmpada. E é uma lâmpada de 59 watts. Nós utilizamos 4 lâmpadas dessas separadamente. A gente não fez lá como eu fiz aqui, que eu coloquei várias lâmpadas e juntei no mesmo refletor. Lá foram várias lâmpadas. Na verdade, o Madison, na verdade, ele utilizou suportes de microfone, o próprio cachimbo, o apoio onde nós colocamos o microfone, ele colocou a boquilha, muito silver tape, muitas caixas de papelão, papel vegetal para fazer os difusores, e nós conseguimos fazer lâmpadas extremamente funcionais e por um preço muito menor do que o preço que nós pagaríamos em todo um equipamento de iluminação. Essa lâmpada que eu construí, ela tem as 2 lâmpadas dessa de 59 watts e mais 3 de 25. Isso dá por volta de 190 watts, mas, na verdade, essas lâmpadas, né, isso essa numeração, na verdade, ela é um pouco alterada, porque, na verdade, a iluminação correspondente do que seria uma lâmpada normal é muito maior, cerca de 4 vezes maior. Então, essa, na verdade, é uma lâmpada de iluminação equivalente de uma lâmpada normal de 700 watts, um pouco mais, na verdade. Enquanto as 3 lâmpadas de 50, 60 watts que a gente usou no Madison, as 4 juntas dão mais de 1000 watts. Então, obviamente equivalente. Então, é uma iluminação muito potente, com um gasto reduzido de energia, e não esquentam o ambiente. Enfim, são extremamente funcionais e eu aconselho a todos vocês que queiram fazer algo desse tipo, a não ser, claro, que obviamente vocês disponham do recurso para todo um kit de iluminação, que construam essa lâmpada. Então aqui eu tenho uma lâmpada de mais de 700 watts que me custou cerca de R$150, o que é algo totalmente fora de padrão do que seria um equipamento de filmagem profissional. É claro, dispondo dos recursos, a gente sempre pode ter um equipamento muito mais leve, por exemplo, uma lâmpada de LED. Essa aqui tem uma de 160 watts, claro, é bem mais caro, mas claro, bem menor, bem mais leve, muito mais... funciona com bateria, funciona com pilha, então é possível também, obviamente, você ter um equipamento um pouco... diferenciado, mas claro que a mensagem principal não pode ser de forma alguma um empecilho para o processo, o recurso, porque com um pouquinho de criatividade a gente consegue construir todo um material que vai ser extremamente funcional. Por final, para fechar essa questão de equipamento, coisas necessárias para esse processo de filmagem, eu queria falar, por último, do ambiente. O ambiente de filmagem, o ambiente que nós utilizamos e o ambiente que qualquer um pode utilizar. Não é necessário um estúdio de gravação para fazer esse processo. Nós fizemos na sala da casa do Madison durante um bom tempo.
até a gente mudar para um outro cômodo da casa do Madison, que estava vazio, mas durante um bom tempo nós fizemos na sala de jantar do Madison. E não foi um problema, a gente poderia ter feito o curso inteiro lá, que nós iríamos conseguir da mesma forma. É um espaço, se não me engano, o Madison vai me lembrar aí melhor, a gente tinha uma distância entre a câmera e o Madison, que estava sendo filmado, de menos de 2 metros, provavelmente, o que é bastante perto. Mas ainda assim, não, a gente não teve grandes problemas e foi bastante útil, funcionou muito bem. O aconselhável, eu diria, se você tem um ambiente livre em sua casa, e pode ser feito em casa, obviamente, eu acredito que 4 metros de distância entre a câmera e aquele que está sendo filmado, também dá ali uma distância de 1 metro entre quem está sendo filmado e a parede, para reduzir sombras, reduzir algumas coisas, pode ser o mais interessante, mas claro que dá para fazer num ambiente menor. Claro que também a gente não quer que ninguém arrume problema com os familiares, né, de ocupar a casa inteira. Então, a dica que nós podemos dar a respeito façam marcações, tirem fotografias do ambiente que vocês forem filmar antes de modificar. Se vocês forem mudar um móvel de lugar, façam marcações no chão para vocês se lembrarem exatamente onde esses móveis estavam, para não irritar aí os maridos, esposas, pais, filhos dos cinegrafistas. Mas claro que é possível fazer esse processo em praticamente qualquer ambiente com bastante consciência e sempre respeitando essa questão. O Madison está mostrando aí um equipamento para a gente, já falando da nossa captação de áudio, a gente utilizou esse gravador, um gravador da Zoom H4n, é um excelente gravador, também com um custo-benefício bem bacana, e na verdade poderia ser ele, mas a gente usou ele, mas de novo, poderia ser qualquer gravador, e ele já seria suficiente com um microfone de lapela, a edição está mostrando aí pra gente também. Isso tudo, como a equipe de filmagem eram basicamente eu e o Madison, então o Madison falando, dando a aula, e eu operando as câmeras e o gravador. Então, essa parte de operação também, atenção, ligar todos ao mesmo tempo, também é importante que quem está nessa parte de trás das câmeras fique muito atento. Além da câmera principal que eu já falei, também tem ainda mais uma outra câmera, 45 graus do quadro, que a gente utiliza para pegar detalhes do quadro, às vezes alguns sinais que a gente precisa de mais de perto, e para que isso fique bastante claro. Especificamente a respeito das filmagens. É necessário muita atenção, e esse é um grande aprendizado que a gente teve nesse processo. No meu caso, especificamente, que não tenho um conhecimento a respeito de língua de sinais por enquanto, um grande conhecimento, pelo menos, é importante dizer que é necessário muita atenção em todos os quadros, os cortes, como essa filmagem vai ser feita, porque ao mesmo tempo que alguns sinais nós temos que captar expressões corporais, certo? Ou movimentos de mão que são muito, como eu posso dizer, expansivos, muito amplos, nós ao mesmo tempo temos que pegar pequenos detalhes de mão. Então é necessário ter um cuidado com o zoom, mas também um cuidado com a câmera aberta para que nada seja cortado. Então é uma preocupação imensa. Claro, a gente vai fazer um vídeo, a gente tem uma preocupação com a comunicação visual, mas é uma preocupação que tem que ser redobrada no caso de uma filmagem de língua de sinais, pelo fato de ser uma comunicação visual em si. Então, a qualidade do vídeo é fundamental, e nós ficamos bastante satisfeitos com os 18 megapixels, mas principalmente os cortes são fundamentais. É muito importante que se tenha muita atenção em onde nós vamos fazer cada corte e como ele vai ser feito. E também por isso nós utilizamos 2 câmeras, para que muitas vezes a gente tenha uma filmagem de outro ângulo. A gente tem que lembrar que a gente vê uma sinalização ao vivo é muito diferente de ver uma sinalização filmada.
numa imagem, a nossa ideia de perspectiva, a nossa ideia de profundidade, ela está bastante alterada. Então, quando a gente começa a falar de detalhes da língua de sinal, esse cuidado extremo ele é importantíssimo. Então, tudo isso a gente levou muito em consideração para todo esse processo de filmagem. Isso tem que ser contemplado também durante a edição. Nós utilizamos o programa Premiere, que é um programa da Adobe, para fazer a edição desses vídeos, e todos os cortes, o momento preciso que eu vou cortar de uma câmera para outra, sem que informações do sinal sejam perdidas. Tudo isso tem que ser levado em consideração para que esse processo funcione. O que mais nós podemos falar a respeito? Madison, a gente tem tempo ainda? Como é que nós estamos? Temos tempo para fechamento. Tá, já tem que passar para você então, né? Ok. Então, de certa forma, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de falar. E, novamente, esse e-mail que eu disponibilizei para essa videoconferência é o e-mail que qualquer um pode entrar em contato comigo. Eu acho essa oportunidade fantástica de ter essa troca de conhecimento com tantas pessoas de tantos lugares ao mesmo tempo, porque, enfim, nós podemos continuar conversando, continuar trocando informações, e eu me coloco totalmente disponível para falar mais a respeito desse processo um pouco mais tecnológico de gravação da língua de sinais. Então, muito obrigado. Madison vai fazer o nosso encerramento. Ok. Vocês ouviram então o Gilberto falando sobre a parte técnica do trabalho que foi feito, e como ele falou, a gente foi aprendendo, a gente foi descobrindo. Eu adquiri alguns cursos também que nos auxiliaram nesse processo, mas mesmo os cursos que a gente adquiriu, se a gente não tivesse colocado a mão ali nas câmeras e partido para a ação, eles não teriam valido nada, se não fosse a experiência mesmo que a gente foi adquirindo no dia a dia, e que trouxe o resultado final, que foi o curso estar completamente filmado, estar finalizando-se as edições, e principalmente estar contribuindo com a aprendizagem dos alunos. Essa daí foi a parte técnica de filmagem, de edição das imagens, de edição do áudio e tudo. Mas é importante ressaltar que somente a parte técnica não basta na produção de um curso de distância. Então, a gente poderia afirmar que a mágica por detrás das câmeras, na verdade, não é simplesmente a parte técnica em si, mas sim a metodologia que foi adotada no curso. O curso foi concebido com a metodologia muito semelhante à do Escrita de Sinais Sem Mistérios, né, nosso livro, que parte do pressuposto de que você deve aprender cada um dos símbolos da escrita de sinais passo a passo, e que você só pode passar para o próximo símbolo se você já tiver aprendido o símbolo anterior. E que os símbolos que você já tiver aprendido, você tem que ver muitos exemplos dele. E, ao ver muitos exemplos, você precisa também de colocar em prática isso, de utilizar isso, de treinar essa prática. Por isso que o curso, desde o começo, os alunos têm atividades que envolvem cópia do que a gente está escrevendo no quadro, envolve também a produção dos sinais já escritos em vídeo, ou seja, eles vão treinar também a leitura dos sinais, para que no momento a posteriori, quando eles estiverem, por exemplo, fazendo um discurso em Libras, eles possam escrever seu discurso em língua de sinais escrita, e então ler exatamente aquilo que está escrito ali. Ou, ao utilizar isso posteriormente em PowerPoint, por exemplo, uma apresentação em slides, eles possam ler exatamente o que está escrito ali, ou até mesmo auxiliar outras pessoas. Ou, quando forem consultar dicionários ou glossários, digitais ou impressos, eles consigam com exatidão ler o sinal exatamente como está escrito ali. Essa é uma atividade útil também para a leitura de histórias em livros didáticos ou em livros literários, onde você tem ali, então, textos em escrita de sinais. Nós temos também atividades práticas, onde os alunos pegam o texto em língua portuguesa e eles têm que, então, escrever os sinais que eles vão fazer. Isso são atividades mais avançadas, já agora para o final do curso.
E tem atividades também onde eles vão transcrever os sinais que eles estão vendo em vídeo para o papel. Eles vão escrever somente aquilo que realmente faz sentido para o sinal. Mas eles têm a oportunidade também de treinar simplesmente a transcrição do vídeo e fazer exatamente tudo aquilo que o sinalizador está fazendo. É uma atividade muito útil como prática para treinar a interpretação de vídeos para a língua de sinais, ou também a transcrição de vídeos da língua de sinais sinalizada para a língua de sinais escrita. E temos diversas outras atividades também, que os alunos enviam para mim através, eles fazem atividade no papel, tiram fotos dessas atividades, nomeiam as atividades como acordado durante o curso, e então em pastas individuais compartilhadas entre mim e cada um dos alunos, eles me enviam essas atividades. E então eu abro cada um desses arquivos em um programa editor de imagens e, com o auxílio dessa mesa digitalizadora aqui, conectada ao computador, eu vou então escrevendo aqui nessa mesa, e os alunos então têm a oportunidade, e no arquivo onde estão as atividades dos alunos, vai sendo então escrito aquilo que eles devem corrigir. E então, eu salvo o arquivo, troco de pasta, envio isso para os alunos, e então faço contato com os alunos através de um e-mail, ou através da própria plataforma de estudos, ou ainda através do Facebook, através de um grupo privado, dando feedback de como foi o andamento do aluno naquele desenvolvimento daquela atividade. Agora, a grande diferenciação que a gente faz desse feedback é que o feedback sempre é motivacional. Sempre no feedback eu dou primeiro uma palavra de motivação para os alunos, parabenizando pelo envio das atividades, reforçando sempre os acertos ao invés dos erros. E dessa forma, então, os alunos vão galgando cada vez mais e mais passos rumo à fluência na escrita de sinais, aprendendo e se aprofundando também em tantos outros símbolos dessa escrita e se aprofundando também na língua brasileira de sinais. Então, dessa forma, utilizando tecnologias de filmagem, de edição de vídeos e equipamentos diversos, como vocês viram, associado à plataforma de ensino também, que é um site comum, onde os alunos têm, então, os conteúdos ali organizados por categorias e por módulos, e as aulas sempre organizadas e bem detalhadas ali, sempre com chamadas também, para que o aluno esteja atento à aula que ele está assistindo, faça suas anotações de forma bem legível e completas, usando cores, e também escrevendo cada detalhe da apresentação, da aula, com as dicas e estratégias que eu vou ensinando para memorização dos sinais, para memorização dos símbolos. Eles vão, então, galgando cada vez mais passos para a fluência na Libras ou para aprofundar-se na Libras em cada um de seus parâmetros fonológicos ou linguísticos também. Então, esta é a mágica por trás das câmeras, a metodologia que a gente utilizou para a filmagem e edição dos materiais e também a metodologia de ensino utilizado para que esse aprendizado, embora fosse à distância, como no relato de vários alunos, ele parecesse exatamente que era uma aula, então, embora fosse à distância, os alunos têm a impressão de que são aulas presenciais, pela linguagem utilizada, pela metodologia das atividades e também pelo diálogo constante que eu mantenho com eles através de e-mail e também através do grupo fechado no Facebook. Are you on Facebook with this? Did I get that? Facebook at the end. Are you finished, Madsen? Yes. Yes. Finished. Thank you. That was a wonderful talk. Gilberto, wow. I could see the energy, but I didn't understand it. So I'm going to look forward to getting the English interpretation. And we're going to put the English captions, and we're going to put Portuguese captions, and we're going to get it so well done that we'll all understand each other. Fantastic. Yes, and it really looked exciting. You have all this equipment that you're using to present online courses, isn't that right? With sign writing. Yes, with escrita de sinais. Yes. Yes. Yeah. Give us a one-sentence summary in English, just so those who are watching right now who
don't speak Portuguese would just understand the idea behind it real fast? Go ahead. Alberto, can you just say, what did you just tell us about? The technology? Okay. Yeah. Yes, I can try. My English is not actually the best, but I can try. No, just for 2 minutes, because of course this was interpreted in Libras, and we know that. That was the point. This is just for the people waiting, because our next presentation isn't until 1/4 to 1 hour, you see? So we have about 4 or 5 minutes. So, let's go. Yeah. Okay, Madson, do you wanna talk a little about the course thing, or should I go directly to the technological part? You can talk. Okay. Well, our work that I can speak a little fast about it. It's we gave a online course of how to write in a sign writing, but with Libras. Starting with the Libras, the Brazilian Sign Language, actually. Of course. So we gave that course. Madson created the course with Raquel, and they put all that that knowledge together. They wrote a book about it, and he decided to give actually that online course of how to write in a sign language. And one of the main issues to put that together a course like that, it's how we're going to film and broadcast that course. So what we talked about was how we managed to work with all those equipments, and our main issues, what was the problems we have to overcome, and how the whole thing worked. And I think if I have to speak a little fast about it, the main goal of our presentation is everybody can do it. If we have use a little creativity, you can build yourself your own home studio, and with not too expensive equipment, you can actually create a very interesting course. And the main thing, you can spread all the knowledge to everybody, which is very